Vamos ler a palavra de Deus que está em João, capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Obrigado, Marília. Pai, nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, porque a tua palavra chegou até nós, Senhor. E ela continua, Senhor, a mudar e a transformar as nossas vidas. Queremos pedir que o teu Santo Espírito agora fale conosco e através de nós. Que o teu nome seja glorificado entre nós, Senhor Jesus. Queremos aproveitar esse momento para pedir em favor daqueles nossos irmãos e irmãs que estão enfermos. Pai amado, tu sabes que entre nós há pessoas que estão precisando de um toque sobrenatural de cura em suas vidas. Te pedimos em favor daqueles que irão se submeter à cirurgia, Deus, nessa semana, que tu possas também estar guardando e trazendo cura e restauração para as suas vidas. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Queridos, hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens. A série tem como título Ele Vive. Ela faz alusão ao período em que nós estamos vivenciando, que segundo o calendário litúrgico cristão, estamos no tempo da quaresma. Mas o que significa a quaresma mesmo? Quaresma vem do latim 40º dia. É o nome dado ao período de 40 dias que antecedem a principal celebração do cristianismo, a Páscoa. Começa na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos, que antecede o domingo de Páscoa. É um tempo simbólico, não apenas pelo jejum de Cristo no deserto, mas também pelos dias do dilúvio, pela estada de Moisés no Sinai, entre outros eventos de igual número de dias do Antigo e Novo Testamentos. Todos estes eventos que eu citei e nomeei para vocês, eles foram eventos que aconteceram durante 40 dias. Recordam disso? Quantos dias Jesus passou no deserto? 40 dias. Todos eles se apresentam como situações de jejum, oração, reflexão, simbolizando um momento de intimidade e conversão a Deus. Inicialmente, a igreja primitiva preparava a Páscoa com 3 dias, onde estavam envolvidos orações, meditações e jejum. No 4º século, porém, a igreja passou a preparação para 40 dias, e assim surgiu a quaresma. Para muitos, esse é um período folclórico, associado à abstenção de carne, bebida ou alguma penitência sem fundamento bíblico e sem nenhum significado espiritual. Boa parte dos evangélicos tem dificuldades com esse período por estar vinculado a uma prática inerentemente católica romana. Isso é verdade. Eu posso testificar em relação a esses 2 pontos, porque eu vivenciei isso na minha pele. Quando eu era criança, eu venho de uma tradição de protestantes da família, e para nós nunca fez parte do nosso contexto cristão algumas práticas que realmente eram inerentes ao catolicismo romano.
Então, assim, na igreja a qual eu frequentava com os meus pais, se destacava a Páscoa, evidentemente, porque é algo muito importante para o cristianismo, mas não se dava ênfase necessariamente aos 40 dias que antecedia a Páscoa, né, que é a Quaresma. Quase não se falava, para mim era algo assim muito distante isso. Mas em compensação, os meus amigos e colegas que eram católicos, eles me chamavam de herege. Aí eu não entendia por quê. Por que eles me chamavam de herege? É porque durante o período de 40 dias, boa parte deles, por fina obrigação, por imposição, né, não comiam carne, por exemplo. E lá em casa não tinha esse problema não, a gente comia carne à vontade. Então eles me chamavam de herege, porque lá em casa nós comíamos carne no período da Quaresma e eles não. Eles não faziam, eles não ingeriam bebidas alcoólicas, né? Cerveja, uísque, cachaça e por aí vai. Mas em compensação, muitos deles enchiam a cara e ficavam embriagados com vinho. Porque vinho pode, mas as outras bebidas não podem. E aí nós vivíamos assim nesse pé de guerra, né? Eu e os meus amigos. Eu era o herege e eles eram que enchiam a cara de vinho, porque não podiam beber outro tipo de bebida na Quaresma. Bem, vamos para frente. A Quaresma é prática também das igrejas reformadas. E eu descobri isso aqui só quando eu entrei no seminário. Quando eu entrei no seminário é que eu fui descobrir que eu, como cristão protestante reformado, eu poderia sim observar os 40 dias da Quaresma, né? Algumas igrejas presbiterianas, em especial as mais antigas, ainda consideram seriamente os 40 dias da Quaresma. Veem como um importante momento para a vida espiritual, um tempo dedicado ao autoexame, arrependimento, jejum e oração. Obviamente, as penitências baseadas na religiosidade sem fundamento bíblico algum são descartadas e substituídas por sincera busca de Deus e profunda devoção. Isso é o que deve nos motivar no período da Quaresma. É essa busca sincera a Deus. Precisamos de um período como esse para ajustar o rumo da nossa vida à luz da palavra de Deus. A Quaresma nos convida a imitarmos Jesus no seu caminho, aprendendo com ele a carregar a cruz perante uma sociedade individualista, hedonista, que nega a solidariedade, a compaixão, a piedade e o amor ao próximo. É um tempo para direcionarmos nossa vida, abrindo mão da busca frenética pelo sucesso e autorrealização a qualquer preço. A Quaresma, então, é um tempo de renúncia, humildade, devoção, perdão e conversão a Deus. Mas, antes de nós iniciarmos esse trajeto da vida de Jesus até ele ser crucificado, mas também ressuscitado, nós precisamos passar por algumas outras circunstâncias que envolvem esse período. E o texto de João, capítulo 12, do versículo 1 ao 11, nos apresenta o início da chegada de Jesus em Jerusalém. Antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus ele passa por Betânia. E é em Betânia que nós vamos aprender grandes lições com Jesus. E eu gostaria de destacar alguma dessas lições para a nossa meditação e aprendizado essa noite. Em Betânia, Jesus foi ungido por Maria. Mas em Betânia, Jesus encontrou gratidão. E essa é a primeira lição que eu quero deixar para você essa noite. Em Betânia, Jesus encontra gratidão. E é isso que está registrado no versículo de 1 a 3. Diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos.
não foi nada mais, nada menos do que uma ressurreição de um morto, que marcou a primeira passagem de Jesus em Betânia. Muito impactante isso. E esse morto quem era? Lázaro. E novamente Jesus está em Betânia, novamente Jesus está em companhia de Lázaro. Agora não mais moribundo, mas um homem ressuscitado dos mortos. Continuando. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pega um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramando-o sobre os pés de Jesus, os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. A ação de Maria, e aqui, pelo texto, nós julgamos que é Maria, irmã de Lázaro, que também era irmã de Marta. A ação de Maria nos mostra um coração grato. Maria quis expressar a sua gratidão a Cristo por ter ressuscitado dentre os mortos o seu irmão Lázaro. Para tanto, a mesma derrama nos pés de Jesus um perfume caríssimo, nardo puro, como está registrado no Evangelho de João. A expressão no grego diz que esse perfume era de pesado valor. Um frasco com nardo puro era um presente digno de um rei. Por tão caro que era este perfume, você não presenteava a qualquer pessoa. Era costume e hábito presentear com nardo puro a um rei. E foi com este presente, foi com essa ação de gratidão por parte de Maria, que ela quis demonstrar o seu amor e a sua gratidão a Cristo. Ela não quis fazer de qualquer jeito. Ela não quis usar qualquer presente. Ela não quis ofertar qualquer oferta. Tinha que ser algo bom. Tinha que ser algo que valesse muito para ela. A fragrância daquele perfume, conta o texto de João, que se espalhou pela casa, tomou de conta daquele ambiente da casa de Maria, de Lázaro e de Marta. Esse perfume que toma de conta daquela casa também testemunha o amor e a generosidade de Maria para com Jesus Cristo. Aquela atitude de Maria inundou aquela casa de uma maneira tão grande que impactou a todos que estavam ali, observando a atitude daquela mulher. A atitude de Maria, tudo indica que impactou tão profundamente Jesus Cristo, que ao contrário dos demais que estavam lá presentes, que acharam uma extravagância, um exagero da parte de Maria, Jesus não. Jesus, ele não considera aquela atitude de Maria uma extravagância, mas Jesus achou aquela atitude de Maria proporcional ao tamanho do amor e do sentimento de gratidão que movia Maria. O presente de Maria, ou seja, a sua oferta de gratidão a Cristo, diz o texto de João, que equivalia ao trabalho de um homem por quase um ano. Imagine você passar quase um ano trabalhando, e aí você resolve não gastar um centavo do seu salário. Mas aí você pega esse seu dinheiro todo que você juntou e resolve então ofertar, entregar. Foi mais ou menos isso que Maria fez. Talvez para você fosse muito pesado isso, mas para aquela mulher não. Para aquela mulher, Maria, ela queria demonstrar
a sua verdadeira gratidão a Jesus Cristo. Maria trouxe a Jesus o que ela tinha de mais luxuoso e de mais caro em sua casa. Ela não se contentou em ofertar algo que não lhe custasse nada ou que lhe custasse muito pouco. Isso não serviria para Maria. A atitude de Maria contrasta muitas vezes com as nossas demonstrações de gratidão a Deus. Muitas vezes nós ofertamos a Deus somente o que nos sobra. Muitas vezes nós queremos ofertar a Deus somente aquilo que não vai nos fazer falta. Eu quero lhes dizer com muito amor, se essa é a sua forma de expressar a gratidão que você tem a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, ofertando e sacrificando somente aquilo que não vai lhe fazer falta, guarde o seu dinheiro, porque o nosso Deus não precisa de esmola. Fique para você. A atitude de Maria é uma atitude muito forte, porque ela pega aquilo que havia de mais caro, de mais valioso, e então ela entrega totalmente a Jesus Cristo. Queridos, isso deve nos motivar. Isso deve encher o nosso coração de ousadia para ofertarmos o que há de melhor a Deus. Jesus Cristo não precisa do meu dinheiro. Jesus não precisa do seu dinheiro, porque Ele já é o dono de toda a riqueza nos céus e na terra. Todo ouro e toda prata pertencem a Ele. Ele não precisa do meu dinheiro, Ele não precisa do seu dinheiro. O que nós podemos ofertar de melhor a Jesus Cristo é aquilo que dinheiro no mundo pode comprar, que é a nossa vida. Se você realmente quer ofertar algo que é de precioso para você, que vai lhe custar muito, oferte a sua vida, porque foi entregando a sua vida na cruz por mim e por você, que Jesus Cristo pagou um preço que não era dele, mas era um preço nosso, uma dívida nossa para com Deus. É por isso que em Betânia, Jesus foi ungido, mas também em Betânia, Jesus encontrou um coração grato. Em segundo lugar, em Betânia, se revela um crítico. Em Betânia, Jesus encontrou um crítico. Vamos ver o que está registrado no versículo 4 e 5. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Será que realmente eram sinceras as palavras de Judas Iscariotes quanto a dar esse dinheiro aos pobres? O versículo 6 nos apresenta a resposta. O versículo 6 diz: ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Versículo 6. As palavras de Judas Iscariotes, direcionadas à atitude de Maria, revela uma crítica que não passa de uma inveja carnal. É por isso que em Betânia revela-se um crítico. Porque as palavras que Judas direciona a Maria demonstram um homem cheio de inveja no seu coração. A crítica de Judas Iscariotes a Maria mostra um coração invejoso.
E a inveja, queridos, deriva de dois elementos da psicologia humana. Em primeiro lugar, a vaidade. Presente em todos nós. Nós somos vaidosos. Quem não é? Uns em mais proporção do que outros, mas nós todos trazemos em nosso coração a vaidade. E a inveja, ela expressa essa vaidade. A inveja também nos incomoda, porque é através da comparação. Quando nós nos sentimos humilhados, quando percebemos pessoas que consideramos melhores que a gente em determinados aspectos, nós tendemos a criticar aquela pessoa. Assim, a inveja vai gerar algumas das críticas que nós fazemos aos outros. Muitas das críticas que você faz ou que você recebe é movido pela inveja. Criticamos porque somos invejosos muitas vezes. Quer seja direto ou indiretamente, aquilo que falamos das pessoas revela exatamente aquilo que nós achamos de nós mesmos. Porque o que sentimos, refletimos nas ações da nossa vida. E aquilo que Judas Iscariotes falou da atitude de Maria, expressava aquilo que ele era. Um homem invejoso de moral corrompida. Você costuma criticar as pessoas? Isso faz parte do seu padrão de comportamento, criticar as pessoas? Cuidado. Tome muito cuidado com isso. Porque isso pode revelar muito a respeito de você. Talvez esse tipo de comportamento não faça mal para as pessoas de quem você fala mal. Mas de acordo com alguns estudos da psicologia, isso diz muito a respeito de quem você é. Há um tempo atrás, foi publicado em uma revista de psicologia nos Estados Unidos, algo muito interessante sobre a inveja. Nesse estudo dizia o seguinte: mostrou que as pessoas que olham para outros com bons olhos é um indicador de que você geralmente é uma pessoa feliz, entusiasmada, nobre e emocionalmente estável. Interessante isso. Julgar e criticar outras pessoas, em contrapartida, é um indicativo de desgosto consigo mesmo. Segundo um dos psicólogos, autor dessa pesquisa, ele disse o seguinte: uma percepção positiva do resto das pessoas indica satisfação com a sua própria vida. Sobre aqueles que percebiam negativamente o resto das pessoas com as quais se relacionavam, ele disse: é possível considerá-los narcisistas, infelizes, com tendência à depressão, neuróticos, antissociais e afetados por outros transtornos de personalidade. É um Judas Iscariotes da vida. É um Judas que não conseguia se alegrar com a atitude de Maria, porque ele era ladrão, ele era invejoso. Então você precisa tomar muito cuidado com isso. Muitas são as vezes em que as críticas, mesmo quando verdadeiras, aquela tal da crítica construtiva, quem aqui nunca foi vítima dessa crítica construtiva aqui, não é? Crítica construtiva, muitas vezes é uma desgraça. A única coisa que ela constrói é uma barreira entre quem critica e quem está sendo criticado. E muitas vezes as críticas, mesmo quando verdadeiras, são uma forma sutil de manifestação invejosa daqueles de quem está falando mal. E eu quero encerrar esse ponto citando aqui uma frase do cantor e compositor e poeta Renato Russo. Ele disse algo muito interessante. Ele disse o seguinte:
Quem insiste em julgar os outros sempre tem alguma coisa para esconder. Quem insiste em julgar os outros sempre tem alguma coisa para esconder. E Judas queria esconder quem realmente ele era, criticando a atitude de Maria. Tome cuidado, meu irmão e minha irmã, quando você for abrir a sua boca para criticar as pessoas. Você pode estar apenas mostrando quem você é de verdade. Em terceiro lugar, em primeiro lugar, nós vimos que em Betânia Jesus encontra um coração agradecido. Em segundo lugar, em Betânia Jesus, ele desmascara um invejoso. Em terceiro lugar, em Betânia Jesus promoveu justiça social. Em Betânia, Jesus promoveu justiça social. É o que eu encontro no versículo 7 e 8, diz o seguinte: respondeu Jesus, deixe-a em paz, que eu o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Em primeiro lugar, Cristo restaura a dignidade das mulheres diante de uma sociedade machista e preconceituosa. É verdade, queridos. Nós temos às vezes dificuldade de assumirmos e aceitar essa condição das mulheres naquela sociedade onde Jesus Cristo estava, mas era uma sociedade machista, sim. Era uma sociedade preconceituosa que não valorizava devidamente as mulheres. E a colocação que Judas faz, a crítica que Judas faz a Maria, e que se nós formos ler o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, que tratam a respeito também desse episódio, você vai encontrar lá nesses dois evangelhos algo que João não traz aqui. Diz que não apenas Judas faz a crítica a Maria, mas os demais discípulos também a criticam. Isso mostra o quanto era forte essa cultura da desvalorização da mulher nessa sociedade. Isso é muito importante, queridos. Porque Jesus vai promover justiça social, trazendo novamente a dignidade para a mulher. Não para a mulher somente Maria, mas para todas as mulheres. E é muito forte a forma como Jesus exclama. Jesus disse, deixa-a em paz. No Evangelho de Mateus e Marcos diz, por que vocês molestam esta mulher? Por que a estão perturbando? Jesus sempre estava ao lado dos marginalizados. Jesus optou em trazer dignidade aos marginalizados da sociedade. E as mulheres compunham essa fração da sociedade. Maria era apenas uma mulher sem valor algum para muitos dos judeus homens. Isso é tão verdade que para os judeus a mulher valia tão pouco, mas tão pouco que o seu valor era menos do que um cavalo e um terreno, por exemplo. Um cavalo e um terreno valia mais do que uma mulher. Alguns rabinos da época de Jesus até debatiam se as mulheres tinham alma. Para vocês terem ideia do tamanho da desvalorização que as mulheres tinham nessa sociedade. Mas Jesus bota um ponto final naquela situação quando ele diz, deixa-a em paz. Parem de molestar esta mulher, porque vocês estão perturbando esta mulher. O que ela fez para vocês talvez não tenha significado algum. Talvez para vocês possa ser um exagero, uma extravagância, mas para mim não. Para mim foi muito importante. Para mim revela algo que talvez eu não tenha no coração de vocês, que é gratidão pela minha pessoa.
Jesus então valoriza aquela mulher diante daqueles homens. Finalmente, Jesus os fez parar. E aquilo que os homens desprezavam, Cristo valorizava. O que Maria fez espontaneamente, com um coração sincero, e que foi considerado nada pelos homens, Jesus apreciou e elogiou. As mulheres tinham vez e voz na comunidade de Jesus. Nós como igreja, nós precisamos também combater isso, queridos. Quantas mulheres da nossa sociedade não morrem todos os dias devido à violência? Quantas mulheres, até mesmo aqui dentro dessa igreja, não sofrem abusos diariamente? Abusos de todo tipo de ordem, seja físico, verbal, psicológico. Jesus Cristo se colocou ao lado dessas mulheres, porque as mulheres são importantes para a comunidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele estava com os marginalizados, e os pobres também foram acolhidos por ele. Não só apenas as mulheres, mas também os pobres. Cristo declara, através daquilo que João registrou no versículo 8. Jesus Cristo disse o seguinte: pois os pobres vocês sempre terão consigo. Eu quero destacar duas verdades nessa colocação que Jesus Cristo faz. Pois os pobres vocês sempre terão consigo. Esse versículo, ele traz duas verdades que muitas vezes nos incomoda profundamente. A primeira verdade é o seguinte: essa sentença foi muitas vezes usada pelo povo cristão de maneira abusiva, errônea, para justificar a existência dos pobres e para uma atitude assistencialista a respeito deles. Essa visão, ela é abusiva porque ela não leva em conta o que Jesus Cristo continuou a dizer a respeito dessa sentença, como está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 7. Jesus diz o seguinte lá em Marcos: pois os pobres vocês sempre terão consigo. E, presta bem atenção, o complemento que está em Marcos, que não está em João: e poderão ajudá-los sempre que quiserem. Quando Jesus fala que os pobres sempre estarão conosco, não é para nos conformar com a condição da pobreza, e nem com a existência do pobre, mas é para nos fazer lembrar que uma vez existindo a pobreza e existindo o pobre, nós como igreja do Senhor devemos ajudá-los sempre. Sempre. Os pobres, meus irmãos, eles não necessitam de esmolas, ou necessariamente de bondade paternalista da nossa parte, que muitas vezes é apenas uma forma dos doadores se sentirem bem consigo mesmo, amenizarem a sua culpa, por reterem de maneira abusiva as riquezas e não distribuem de maneira igualitária para que a pobreza um dia acabe. Os pobres, irmãos, na verdade, o que eles precisam, sabe de que é? É de justiça social. É isso que Jesus Cristo promove. Justiça social. E isso incomodou aos líderes políticos e religiosos da época de Jesus. Incomodava tanto a eles, incomodavam tanto, que eles tiveram temor, preocupação em não arquitetarem a morte de Jesus antes da festa da Páscoa, por um simples detalhe: porque Jerusalém estava abarrotada de gente, e toda aquela gente, o povão, principalmente os pobres e marginalizados, queriam ver Jesus.
E eles sabiam que se matassem Jesus, o povo ia se levantar contra eles. E é isso, queridos, que aprisiona hoje os pobres na sua pobreza. Porque os ricos, os poderosos, os políticos gananciosos têm medo do povo. E preferem que o povo morra à míngua na sua pobreza. Mas Jesus Cristo veio promover a justiça social. Em segundo lugar, essa sentença de Jesus, quando ele diz que os pobres vocês sempre terão consigo, nos diz que na comunidade de Jesus deve ser formada de seguidores, de homens e mulheres que escolheram ser pobre com os pobres, assumindo a causa deles contra esse sistema que gera pobreza e que sustenta a riqueza de poucos. Outro dia saiu um dado estarrecedor, que apenas alguns homens, eu não lembro quantos, mas uma quantidade bem pequena, detinham uma fração de riqueza tão grande que não podia nem se comparar à quantidade de pobre que existia no mundo inteiro. Meu Deus do céu, o que é isso? Senão pura ganância. Aí Jesus Cristo disse: vai, vende tudo o que tens, e dê aos pobres e vem e me segue. Mas o ganancioso sentiu aquilo ali um fardo, um peso tão grande, que ele deixou de seguir Jesus, porque ele não queria abrir mão das suas riquezas. Os discípulos de Jesus não são gente que possui dinheiro para fazer o bem àqueles que deles carecem, mas são pessoas que põem à disposição dos pobres tudo o que têm. Você está disposto a isso? Você está disposta a isso? Maria, ela pegou tudo o que ela tinha de mais precioso, de mais caro, que era aquele vaso de alabastro, com nardo puro, quebrou aquele vaso, derramou sobre Jesus. O Evangelho de Mateus e Marcos diz que ela derramou esse óleo sobre a cabeça e o corpo de Jesus. O Evangelho de João diz que ela derramou sobre os pés de Jesus. Independente se foi sobre a cabeça ou foi sobre os pés, mas o que Maria fez foi dizer: este é o meu rei. Porque naquela época, um rei tinha que ser ungido com óleo. Esse é o meu rei. Porque ele é meu rei, eu dou a ele tudo o que eu tenho. Eu não me apego a nada. Eu não devo me prender a nada. A nada. Porque ele se entregou. Ele, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, tomou a postura de servo e veio nos servir. Ele, sendo Deus, ele amou aos pobres e marginalizados da sua época. E porque ele amou e porque ele optou por eles, ele pagou um preço muito alto. Ele pagou o preço da sua própria vida. Você está disposto a pagar esse preço também? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Que o Espírito Santo te convença dessa verdade. Não eu e nem as minhas palavras. Amém?